Imagine uma floresta tão gigantesca, tão antiga e tão misteriosa, que ainda guarda lugares onde nenhum ser humano jamais colocou os pés. Um território dominado por alguns dos predadores mais perigosos do planeta. Onça pintada, sucuri gigante, jacaré-açu e muitos outros que nunca foram totalmente registrados pela ciência. Entre as árvores mais velhas do que qualquer cidade moderna, mistérios tão profundos que desafiam exploradores há séculos e histórias que parecem mentira, mas que continuam sem explicação até hoje. Hoje você vai conhecer os segredos proibidos da Amazônia. Prepare a lanterna e a coragem. A jornada começa agora. Nos confins da Amazônia existe um lugar considerado uma das áreas mais isoladas do mundo, o Vale do Javari. Ali vivem mais de 200 tribos isoladas, confirmadas pela FUNAI, povos que escolheram viver sem contato com a sociedade moderna, gente que preserva tradições milenares e também protege a floresta com a própria vida. E isso não é um exagero. Já houve invasor que levou flechada, barco atacado, grupos expulsos à força. Eles estão defendendo sua própria sobrevivência e o que resta da sua mata. Mas a maior ameaça não são os turistas curiosos, são os garimpeiros, pescadores ilegais, madeireiros. Gente que tenta invadir o território e coloca o risco da mata, os povos e qualquer um ousar ultrapassar o limite. Um dos segredos proibidos da Amazônia é exatamente esse. Existem lugares onde ninguém entra e ninguém sai. Entre todas as lendas da Amazônia, uma é a mais famosa que a de todas, a cidade perdida Z. Em 1925, o explorador britânico Percy Fawcett, experiente, respeitado e nada maluco, entrou na selva para encontrar essa cidade. Uma suposta civilização avançada, escondida sobre o verde infinito. Ele levou seu filho e nenhum dos dois nunca mais voltou. Sem corpos, sem trilha, sem objetos, nada. A Amazônia simplesmente apagou a existência deles. Várias expedições foram atrás de respostas. E qual foi o resultado? Mais desaparecimentos. A floresta sabe guardar seus segredos. E alguns, talvez, ela nunca pretende revelar. Para muitos povos indígenas, a floresta não é só um amontoado de árvores. Ela tem espíritos protetores, chamados de encantados. Essas entidades parecem como sombras silenciosas, animais estranhos, nunca vistos antes, olhos brilhando no meio da mata, sussurros impossíveis de explicar. Eles não são monstros, são guardas da selva, e não é só uma crença indígena. Exploradores, ribeirinhos e mateiros também juram ter visto coisas que não eram deste mundo, porque a Amazônia não é quieta, ela observa, ela reage, ela protege. Existe um fenômeno estranho e real, chamado floresta que caminha. Cientistas já comprovaram que certas áreas da Amazônia se movem ao longo dos anos. O solo migra, a vegetação muda de lugar, a água altera o percurso dos rios. E trilhas simplesmente somem como se alguém tivesse apagado tudo da noite para o dia. Ribeirinhos juram, onde tinha caminho, hoje não tem mais. GPS falha, bússolas enlouquecem. E quem insiste em continuar andando pode nunca mais voltar. Parece que a floresta decide quem deve ficar e quem precisa ser expulso. No Rio das Trombetas já foram relatados sons que parecem vir do chão da floresta, um barulho profundo, grave, que surge do nada e desaparece também do nada. Um som que não lembra animal, nem água e nem vento. Moradores chamam isso de o solo que fala. Teorias existem há dezenas de anos. Eco de cavernas subterrâneas, vibrações sísmicas, movimentos das árvores, mas nenhum explica tudo isso. Mais um segredo da selva que parece trancado a 7 chaves. Imagine, você está num barquinho no meio dos Solimões. A água está parada, silêncio total. E de repente, algo estranho passa debaixo. Seu barco balança, quase vira. Pescadores contam essa história há décadas. Alguns sobrevivem para falar. Sucuris gigantes de 8 metros talvez sim existem, mas muitos ribeirinhos afirmam que viram coisas ainda maiores, olhos brilhantes, movimentos impossíveis e também criaturas silenciosas demais para parecerem serpentes comuns. Alguns dizem que é o boitatá, o espírito da serpente com olhos de fogo, protetor da floresta que afasta ou elimina invasores. Eles sempre se perguntaram, é uma cobra gigante, é um monstro, ou algo que a ciência ainda não ousou estudar. Em Roraima existe o sítio arqueológico da Pedra Pintada. Lá estão pinturas rupestres de milhares de anos, mas também uma das lendas mais sombrias da Amazônia.
Dizem que certas pedras dali são amaldiçoadas. Quem toca tem pesadelos, vê espíritos, adoece ou passa por uma onda inexplicável de azar. Moradores evitam o local à noite, guardiões espirituais, energia antiga ou algo que simplesmente não deveríamos despertar. E como bônus, irei contar sobre a história dos dinossauros na Amazônia. Sim, dinossauros já andaram pela Amazônia. O Amazonossauros, um enorme saurópode do período Cretáceo, viveu exatamente onde hoje existe floresta fechada. E fósseis recentes mostram pegadas preservadas no solo amazônico. Não existem dinossauros vivos até hoje na selva, mas o passado deixou claro que a Amazônia já foi também lar de criaturas gigantes e quem garante que ele não guarda outros vestígios escondidos. Da arqueologia ao folclore, da ciência ao inexplicável, a Amazônia é muito mais do que uma floresta. É um lugar que respira, se move e guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. Agora me conte, qual desses mistérios te deixou mais arrepiado? Comente aí embaixo.